Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, queridos amigos da Rádio e TV Brasil Espírita do Alagoas. Estamos novamente no ar nesse programa maravilhoso da Ioiô Jatobá, Poesia, Expressão do Ser. Já estamos no nosso 18º encontro a respeito desse tema poesia, porque a vida é uma poesia e vale a pena viver. Diz Denis no seu livro, O Espiritismo na Arte, a arte tem essência divina, é uma manifestação do pensamento de Deus, uma radiação do cérebro e do coração de Deus, transmitida sob a forma artística. Porém, muitas coisas do plano divino não podem ser transmitidas aos homens. Tetê, minha amiga, minha parceira, você acha que a arte tem essência divina? Por que Denis diz que muita coisa do plano divino não podem ser transmitidas aos homens? Pensa que fazer palestras sobre a doutrina tem assessoria divina? O que você acha? Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Alagoas, é com uma imensa alegria que Leilinha e eu aqui estamos para mais um encontro especial. A arte é a centelha divina de Deus em cada ser que aqui habita, porque daqui é que a gente vai expandir tudo que a gente pode ser. E nem diz a nossa amiga Preci, nós estamos no nosso melhor momento. Concorda, Leila? E aí, o nosso melhor momento é aonde a centelha divina da arte de Deus está a projetar em cada um de seus filhos o melhor que você pode ser nessa existência. E entenda uma coisa, nem tudo a gente pode perceber e saber do plano divino espiritual. Porque se cá estamos para que tenhamos um melhoramento moral, um engrandecimento moral de erros e falhas cometidas num passado não muito distante, não nos é dada essa permissão justamente para que a gente possa usar o que de melhor habita nessa centelha divina que foi o presente de Deus. E uma palestra bendita, bem pronunciada e bem iluminada, é claro que ela tem acolhimento de uma egrégora especial nas casas que propagam a palavra de Jesus. Imagina, quando você sobe ali, você já está num comprometimento feito também numa outra existência. Leilinha, uma palestrante tão querida nossa, quando ela sobe ali, ela canta, ela poetiza e ela encanta, assim como vai ser com a nossa Elizabeth Tolomelli, ela já fez, Leilinha, 566 palestras. Uau! Uau! Tive fazendo uma conta. Se cada palestra ela tocou um espírito no seu âmago, ela deu mais uma vez um acendimento para aquele candeeiro, né? Porque às vezes a gente está no candeeiro da alma, a gente ainda não está na lâmpada, na época do Thomas Edison, a gente ainda está na época velador, do querosene. Né? Botar no velador. Exatamente. É isso mesmo. Se ela tocou uma pessoa a cada 566 palestras, imagina se ela tocou 2, 3, 4, 5. É multiplicador de amor. É assim, é um acolhimento, é um aconchego dos nossos irmãos e é um calor de Deus em cada pessoa que profetiza, vamos dizer assim, através daquelas palavras de Jesus, através do Evangelho segundo o Espiritismo, de outras leituras tão abençoadas, ela vai falar diretamente, ela vai ser o canal de Deus aqui na Terra. E vamos saber como isso se processa, para que futuros palestrantes possam sentir esse ímpeto, né, Leila? De ser o quê? Que a gente pode ser que aquele teu amiguinho falou?
Lá naquela historinha que você nos contou, lembra? Naquela escolinha das crianças? Que nós seríamos o quê? Instrumentos do Pai. E Parceiros, parceiros de Jesus. parceiros de Parceiros de Jesus. Jesus. Então, vamos lá. Já posso apresentar a nossa Elizabeth, não é isso? Claro. Então, vamos lá. Ela é uma professora e, além de tudo, é pintora e espírita de berço. Sua mãe, Dona Teresa Smith, era grande trabalhadora da Seara do Cristo em Juiz de Fora, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E Beth atualmente mora em Vila Velha e faz parte de uma grande casa espírita onde realiza palestras. Seja bem-vinda, Elizabeth. Bom dia, boa tarde, né? Acho que já é boa tarde a todos. Estou muito feliz, muito alegre de estar participando desse programa, né, da Rádio TV Brasil Espírita de Alagoas, né, um estado tão lindo, né, tão caloroso, não só no clima, mas também com o povo de lá, muito caloroso. Então, fico muito feliz de poder participar desse encontro com vocês. Então, Beth, seja bem-vinda mesmo. A Beth é professora de geografia e deu aula de educação moral e cívica, deu aula também de artes e, por acaso, que nada existe por acaso, foi morar em Volta Redonda, vizinha da minha casa, vizinha da minha casa. E, sendo vizinha da minha casa, ela me ajudou demais, porque ela com 3 filhos, eu com 3 filhos, a gente tinha uma garotada danada, só que meu marido vivia viajando e eu com os filhos doentes, o marido dela, o doutor Henrique Tolomelli, ele, antes de entrar na casa dele, ele ia medicar minhas crianças lá, porque sabia da minha agonia com aquelas 3 crianças. E eles dois sempre foram muito parceiros nos nossos trabalhos, no nosso crescimento moral e espiritual. Então, Beth, fala um pouco da sua profissão e como é ser casada com um médico tão idealista quanto o Dr. Henrique Tolomelli. Fala um pouco dessa sua experiência. Primeiro eu vou falar, então, do meu casamento com ele, né? Que foi um grande presente de Deus. Nós tivemos uma vida de quase 52 anos de casados e ele sempre foi aquela pessoa que a Leila conhece muito bem, né? Eu estou meio emocionada porque ele desencarnou agora, né? Vai fazer 2 meses, mas ele sempre foi aquela pessoa que deu muito exemplo, não apenas para mim e para os filhos, mas ele deu muito exemplo para todas as pessoas que o conheceram. Isso que a Leila falou um pouquinho, né, Leila? É verdade. Ele ir ver as suas crianças. Mas a gente também tem que abrir um parêntese aqui para dizer da grande amizade da Leila e Zé Luiz conosco, porque quando tivemos que reformar a nossa casa, eles ofereceram a casa deles, que era do lado da nossa. Vocês haviam se mudado para Belo Horizonte, né? E nós fomos morar na casa deles, ao lado da nossa, para podermos reformar a nossa. Então, lá em Volta Redonda, o Henrique fez a sua vida profissional na Siderúrgica Nacional e, como anestesista, ele era aquela pessoa que levantava sempre de madrugada para ir atender um paciente com o melhor sorriso, voltava, não importava quanto tempo tinha ficado fora de casa, sempre satisfeito e feliz. E o carinho que ele tinha com os seus pacientes, como ele conversava, antes mesmo de aplicar a anestesia, ele me contava que ele conversava com o paciente, explicando que naquele momento ele imaginasse uma paisagem bem bonita,
que ele estivesse presente naquela paisagem, e por ali ele ia conversando. Quando acabava a anestesia, a pessoa estava calma, tranquila. Ele não gostava de fazer anestesia para criança, mas muitas vezes ele chegava em casa e dizia: essa anestesia não fui eu que fiz. Quando era um caso muito complicado, ele sempre dizia isso. E nessa semana eu recebi uma mensagem de um amigo daqui do Espírito Santo, que o conheceu muito bem, recordando essas falas dele, que ele sentia que estava só oferecendo as mãos e estava sendo guiado pela espiritualidade. De modo que essa humildade dele, acho que ajudou muito, porque ele trabalhou tantos anos como anestesista em vários hospitais e, graças a Deus, ele nunca perdeu um paciente. Então, isso era a mão de Deus, né? Ajudando e usando o Henrique como instrumento, porque a medicina não deixa de ser uma arte também, não é? Claro. Os médicos são instrumentos de Deus para curar os homens quando podem, como ele dizia, né? Curar algumas vezes, paliar sempre e ouvir constantemente. Era o lema dele. E... É impressionante mesmo, Beth. É. E você, agora vamos falar um pouquinho de você, né? Porque meu compadre, eu tenho certeza que ele está muito feliz na dimensão espiritual, ele está recebendo todo o carinho que ele merece por aquele coração generoso que onde ele caminhava, ele deixava um rastro de luz, eu tenho certeza disso. Mas você sempre desejou ser professora? Porque eu sei que você era parceira do Henrique, porque muitos remédios que eu precisava, eu consultava a Beth. Ela era tão parceira que ela decorava os remédios junto com ele, entendeu? Eu achava isso formidável. Ela falou assim, toma tal remédio em tantas doses, não sei o quê. Parecia uma médica, mas era a convivência muito estreita com esse parceiro especial que ela arrumou nessa existência. Agora, você desejou ser professora? Você lembra dos seus sonhos quando você era jovem? Desde criança, né? Eu sempre gostei de ensinar. Então, a gente morava numa casa, num bairro relativamente pobre, e a mamãe e o papai sempre muito caridosos. Então, à noite, as crianças ali da periferia iam lá para casa para eu ensinar os deveres de casa. Eu já fui treinando desde criança. E quando eu fui estudar na escola normal, eu fui fazer o curso normal naquela época, né? Me saí muito bem, porque eu já tinha no sangue a profissão de professora. E logo depois que eu terminei o curso normal, eu então fui estudar geografia. Na realidade, eu queria matemática, mas em Juiz de Fora não tinha ainda na faculdade o curso de matemática. Então, eu fui fazer geografia, porque uma professora minha falou, você não para nem um ano, senão depois você não volta. Aí, como eu gostava também, fui fazer geografia. Nada é por acaso, né? Uhum. E aí, depois de formada, trabalhei em 4 escolas ao mesmo tempo, lá em Juiz de Fora. Corria a beça de uma escola para outra. Adorava, fazia excursões com os meus alunos. Gostava demais, né, do meu trabalho, embora a correria. Mas foi na escola primária que eu mais me realizei, na alfabetização de crianças. Então, trabalhei num grupo de periferia, onde as crianças eram muito pobrezinhas, chegavam até a passar fome. E quando você pegava aquelas criancinhas assim, que não sabiam amarrar sapato, que não sabiam fazer nada quase, e quando chegava em agosto, eles estavam lendo e escrevendo, era muito gratificante.
Então, eu gostei muito de dar aula também de geografia, OSPB, moral e cívica, educação artística, porque eu fui fazer um cursinho no Rio, mas a escola primária, aquela me tocou profundamente, era a que eu mais amava mesmo. Então, gostei demais de ser professora. E depois de casada também fui para Volta Redonda, né? Fiquei 5 anos parada, mas já não aguentava mais. Aí, quando eu consegui ir trabalhar na fundação, lá de Volta Redonda, aí eu completei o meu tempo para aposentar, e foi lá também que eu fiz muitos amigos e que eu desenvolvi bem a minha profissão, sempre, né, lembrando da doutrina espírita. Eu não deixava de ler um trechinho do livro Para o Resto da Vida ao início de cada aula. E escrevia a moral da história no quadro. E gratificante a gente encontrar com aqueles homens enormes na rua. Ah, professor, eu lembro daquela historinha das penas que voavam. Muito interessante e muito gratificante para a gente também, né? Lembrar e ser lembrada, né? Assim. É isso. Que maravilha. Ô, Beth, você Oi. fez 566 palestras. Que coisa maravilhosa. Quando a gente leu, né, no teu currículo, eu disse, nossa, imagina quantas pessoas foram tocadas nessas palestras. E o que te levou a ser palestrante? Vamos fazer essas duas perguntas simultâneas. Eu sempre precisei de um empurrãozinho, né? Então, a Leila conhece muito bem quem me empurrou para as palestras, seu Isidoro. Porque lá na Casa Espírita Caminho da Luz, em Volta Redonda, eu dirigia a palestra pública com ele, todas as segundas-feiras. E ele falava, eu ainda vou ver você fazer uma palestra, ainda vou ver você fazer uma palestra. Mas eu morria de medo. Quando eu mudei para Volta Redonda, para Vila Velha, e comecei a frequentar a União Espírita Cristã, eu fui logo para o ESD novamente. Fui fazer o ESD outra vez, porque em Volta Redonda eu até dava aula no ESD, mas lá eram por obras, eram as obras básicas, cada período era uma obra básica, às vezes levava 1 ano e meio, Livro dos Espíritos, né, para a gente estudar. E quando eu cheguei aqui, não, eram as apostilas da FEB, e ninguém me conhecia. Eu não ia ficar assistindo palestra a vida toda, então eu ingressei no curso e fui fazer de novo o ESD. E aí, logo, eu me tornei monitora. Antes de terminar, né? No segundo período, eu já estava dando aula também. E aí, muitas pessoas, não, mas você devia fazer palestra e tal. E aí, começou um curso de palestrante. E eu resolvi fazer. E quando eu fui fazer a minha palestra de apresentação, por incrível que pareça, saiu muito bem. Aí eles já me colocaram na lista para fazer palestra, e daí foi, né? Uma atrás da outra. Mas nessas 570 palestras, não sei, tem muitas assim que eu fiz também para as gestantes, num grupo de gestantes carentes que a gente atende. Então, eu faço o Evangelho no Lar com elas, estamos retornando agora, né? E faço uma pequena palestrinha sobre o Evangelho no Lar com elas. E também no Hospital Pedro Fontes, que é um hospital de hanseníase. Aí, às vezes, eu sou convidada para ir lá falar para as mulheres que moram lá, porque é uma cidade, é uma verdadeira cidade. E o mais são nas outras casas espíritas mesmo que eu fiz as minhas palestras. Ô, Beth, no A Caminho da Luz, eu me lembro muito bem de você trabalhando no A Caminho da Luz. Até achei que você fazia já palestra lá. Mas
E você fazia o que lá, além de assessorar seu Isidoro? Porque você estava sempre lá trabalhando, quando eu estive lá. Eu saía da escola, porque meu colégio era ali pertinho, né? E eu ia muito para lá. Eu aplicava os passes, depois das palestras. O seu Isidoro tinha uma reunião à tarde, acho que na terça-feira à tarde, em que ele reunia as pessoas, que era tipo um atendimento fraterno. Depois, mais tarde, a Silene e o esposo dela implantaram lá o atendimento fraterno, né? Aí eu trabalhava ali também, aplicava os passes, dava aula no ESD e frequentava a reunião mediúnica. Estava sendo preparada por ele para dirigir a reunião mediúnica e ser dialogadora. Mas aí surgiu a mudança para cá, aí eu parei, e é interessante que não era realmente o meu destino trabalhar com mediunidade, porque chegou aqui, meu caminho foi outro, né? Foi o de palestras e outras atividades que eu desenvolvi e desenvolvo aqui, de modo que lá era um tipo de tarefa e aqui outro, né? O André Luiz, ele diz, quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? E fazer palestra, embora pareça fácil, não é uma coisa fácil. Eu me lembro a primeira palestra que eu fui dar foi com a Silene, lá no Comunhão Espírita de Brasília. A Silene falou assim para mim, olha, 15 minutos que eu vou te dar, só 15 minutos, levanta, fala 15 minutos sobre o tema. Aí eu ensaiei, eu ficava olhando na frente do espelho para ver meu gesto, porque eu já tinha feito curso de oratória. Então eu fazia o gesto direitinho, modulava minha voz, não sei o quê, e ensaiei durante 15 minutos. Quando chegou no dia da palestra, que eu levantei, me deu um frio na barriga, e aí eu falei o que eu tinha preparado para 15 minutos, eu falei em 5 minutos. Aí eu olhei para a Silene assim e falei assim, eu não preparei mais nada. Ela falou assim, gente, desenvolva o que você falou. Eu falei, Silene, levanta que eu estou saindo. Aí, em off, assim, eu falei, levanta que eu estou saindo. E a Silene levantou, claro, foi me substituir, mas eu não esqueço disso, era para me ter medo de fazer palestra, porque eu traumatizei. Eu falei, gente, quem falou que eu dou para esse negócio? Quem é que me botou isso na cabeça? Mas aí depois a segunda já foi melhor, a terceira já foi melhor, mas eu queria saber se a sua primeira foi assim tão estressante. Foi ainda mais porque eram os colegas, né, de turma que estavam assistindo. E ainda, lá na nossa casa espírita, não tinha projetor de slide ainda, né? Então, era tudo cartazinho feito na mão mesmo para a gente usar. Mas o tema foi dai de graça o que de graça recebeste. Uhum. Porque, aliás, os temas que eu falo mais são de evangelho, acho que é pela minha necessidade de me evangelizar. Então, a espiritualidade sempre encontra esse tipo de tema para mim. Mas aí, nossa, até fugiu o assunto. Não, mas você sentiu medo, a pergunta é você. E outra coisa, continuo sentindo um friozinho na barriga. Mas depois que eu ouvi o Paulo Otran dizendo que ele, todas as vezes que subia ao palco, sentia um frio na barriga, aí eu me conformei. É verdade, porque cada palestra é uma situação diferente. A Tetê está iniciando agora também, ela me substituiu lá no grupo de estudos, e ela conta que... Conta aí, Tetê, como é que foi sua aventura? Beth, eu sou parceira desta nossa amiga,
há 7 anos que eu estou junto dela, com ela. A gente escreveu um livro. E nisso, o que a Leilinha pede é aquilo, né? Se o trabalho aparece, é que você está pronto. Quando ela disse, Tetê, eu vou ter que viajar, mas você pode me substituir no curso, junto com a Preci, amiga nossa. Nossa, me deu frio, eu gelei total. Eu disse, como? Aí uma amiga do lado disse assim, vai sim, você não tem que ter medo não, ela está te chamando. Aí eu fui. Pense numa pessoa nervosa, mas que quando subiu e olhou, as pessoas ali estavam daquele horário para escutar a palavra, para receber assim uma troca de energia. Aí os amigos abraçaram a gente, eu senti um calor, sabe, assim. Eu disse, meu Deus, quem sou eu para não deixar sair uma palavra daqui de dentro, bora. E fui. E com a Leilinha, assim, a gente está num toboágua. Ela empurra, eu vou. É exatamente assim a Leila. Ô, Beth, deixa eu te perguntar outra coisa que eu lembrei de você para você nos ajudar nesse sentido, porque as pessoas aqui me acham organizada, mas é porque não conhecem Elizabeth Tolomelli. Porque quando eu fui conversar com a Beth sobre as palestras, eu falei assim com ela, gente, eu tenho uma dificuldade, às vezes as pessoas me pedem para fazer uma palestra, eu prefiro que elas escolham, porque eu temo repetir a mesma palestra, porque a gente fica com tanta palestra catalogada que você fala assim, aonde é que eu falei essa palestra? Já não me lembro mais. Aí ela me apresentou um trabalho que até hoje eu não consegui fazer igual, porque eu não sei mexer no Excel, mas explica aí, Beth, como é que é essa organização? Eu, usando o Excel, eu fiz uma tabela para cada casa espírita. Para minha casa espírita, os 3 dias de palestras, a palestra com as gestantes, com a juventude. Então, todos têm, cada uma tem uma tabela. E eu vou numerando, colocando a data, colocando o tema. Em vermelho é porque eu ainda não fiz. Quando eu passo para preto. Então, assim, eu tenho de cada casa espírita, eu tenho todas as palestras que eu já fiz em cada casa espírita. E tem uma outra tabela que é o número de palestras por ano. Por isso que eu cheguei no número que eu mandei para vocês. Porque a cada ano eu tenho ali, desde 2002, né? Por isso que eu acho que são poucas palestras, comparado com a Leila. Então, eu tenho o número de palestras por ano. Agora, com a pandemia, caiu bastante, né? Esse ano, então, eu fiz bem poucas palestras. Mas é o tal negócio, quando a espiritualidade precisa da gente, né? Ela recorre. E quando a gente pode ajudar e tem boa vontade, aí ela recorre mais ainda, né? É verdade. E Olha, como é que essas palestras, né, Leilinha, que nós botamos aqui, uma boa palestra precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Quanto tempo, mais ou menos, devemos gastar em cada uma dessas partes? Bom, a introdução é sempre aquele chamamento, né? Que até quando eu trabalhei na federação aqui, na Federação Espírita, eu aprendi num treinamento lá que era o exórdio. Eu não esqueci mais essa palavra, né? É pequena, é um chamamento para o tema, que pode ser uma história, pode ser uma poesia, alguma coisa assim que venha trazer a introdução, mas que não gaste mais de 10% do tempo, né? Porque o tempo também varia de casa para casa. E a conclusão é a mesma coisa, que é o fechamento de tudo aquilo que a gente falou. Agora, o desenvolvimento da palestra, esse sim, tem que ser bem cuidadoso, tem que ter um tempo maior, bem maior.
Então, a gente colocou... Aqui, normalmente, as palestras são de 50 minutos, que não chega a 50 minutos, mas é porque tem sempre a prece, uma leitura, né? E a gente, então, gasta uns 3, 4 minutos para a gente fazer a introdução, mas varia também de acordo com o tema. Vai muito do bom senso daquele que está preparando a sua palestra, né? Pelo menos para mim, funciona mais ou menos assim. É verdade. Ô, Beth, você falou aí no início, eu fiquei curiosa, estou lembrando da história que você contava voando penas. Que história é essa? Eu adoro história para introduzir um tema qualquer. Qual que é essa história que você lembrou aí? Essa historinha agora já saiu até na rede social, mas é do livro, E para o Resto da Vida. É a história de umas meninas, 2 irmãs, parece, que eram muito fofoqueiras. E um dia a mãe estava no quintal, estava muito frio, ventando, ela pediu que elas trouxessem uma determinada almofada. Aí, quando elas trouxeram, a mãe pegou e pediu que elas abrissem, rasgassem a almofada. Com aquele vento, as penas todas voaram. E elas ficaram maravilhadas de ver as penas voando. Quando acabou de voar a última pena, a mãe falou: agora vocês vão recolher as penas para encher a almofada novamente. Nossa. E elas disseram: é impossível, mamãe. Como a gente vai recolher se todas já voaram? Aí a mãe aproveita e fala: assim também, quando a gente fala uma coisa sem ter absoluta certeza, aquilo voa. E um boato espalhado jamais conseguirá ser recolhido novamente. Essa era a moral da história, né? Mas esse livrinho é lindo, porque tem cada história maravilhosa, né? Olha, que dica boa. Como é que é o nome do livro mesmo? E para o Resto da Vida. De quem é o autor? É o Wallace Rodrigues. Ah, é do Wallace. E para o Resto da Vida? Tem o E na frente. Para o Resto da Vida. O Wallace, gente, é um contador de história. Ele é maravilhoso, realmente, né? Mas, Beth, a gente fala que uma boa palestra tem que ter coerência e coesão. Isso porque, muitas vezes, eu já cometi o erro antes de organizar a introdução e a conclusão, de acabar o tempo e eu não ter acabado o assunto ainda e nem ter concluído. Então, isso é um erro grave, porque você não vai ter outra oportunidade de reunir aquelas pessoas para concluir. Não se pode deixar em aberto. Kardec fala sobre isso. Você vai falar uma coisa, tem que ser como o preto no branco, você tem que deixar claro e concluir. Por isso que se fala nessa coerência e coesão. E aí fala um pouquinho sobre essa coerência, essa coesão. O que representa a gente dizer isso? Que uma palestra tem que ter coerência e coesão? Bom, esse erro seu, eu confesso que eu também já cometeu. Muitas vezes a gente se empolga com o tema e quando a gente vê, tem que concluir rapidamente porque o tempo se esgotou. Por isso, a necessidade da gente acompanhar mais ou menos o tempo, né, no relógio. A maioria das casas espíritas tem um relógio grande, né, no salão. Mas a coerência eu entendo que seria a coerência com a doutrina. Você não fugir da doutrina. Porque o que você está passando ali não é a sua ideia, é o ensinamento kardeciano. Então, você ser coerente naquilo que você fala. Você procurar também é o mais difícil. Você ser... exemplificar aquilo que você está falando.
e, acima de tudo, né, sentir o que você está falando. Então, a palestra, eu acho que ela tem que ser coerente com a doutrina. Se é uma palestra espírita, ela não pode fugir dos ensinamentos da codificação. Você pode buscar uma literatura enorme, mas a base daquilo que você vai passar deve ter uma confirmação na codificação kardeciana, né? E a coesão, eu acho que seria mais ou menos isso também, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão serem coesos dentro do mesmo assunto, trazendo como a lição das penas, né? Trazendo uma moral no final, que sempre seria muito bom, né? É isso mesmo. Pergunta aí, Tetê. Querida, você utiliza músicas e poesias nas suas palestras? Você acha que isso cria uma ligação maior com o público? Não só cria uma ligação com o público, mas são instrumentos assim valiosíssimos para o nosso desenvolvimento, para poder tornar a palestra mais atraente, não é? E, por que existe o artista, né? O artista, ele existe para desenvolver a sensibilidade nas pessoas. Francisco de Paula Vitor fala isso, com outras palavras, é claro, no livro Quem é o Cristo? Psicografia do Raul Teixeira. Então, o artista, cabe a ele é um instrumento de Deus para desenvolver a sensibilidade. O músico, ele consegue sintetizar num verso da letra, né, da poesia, da música, ele consegue sintetizar coisas que você, às vezes, levaria um tempão para você falar. Na poesia, a mesma coisa. Eu me lembro que um dia eu estava em Guarapari e tinha que preparar uma palestra para o Dia das Mães. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp para uma amiga poetisa que eu tenho aqui. No dia seguinte, ela me mandou uma poesia maravilhosa, porque ela é maravilhosa. E então, eu aproveito muito a arquitetura, a escultura. Aí hoje eu estava me lembrando aqui de um artigo do Décio Iandoli, aquele médico que faz muitas palestras, na Revista Internacional de Espiritismo, acho que de 2005 ainda, em que ele fala da Porta do Inferno de Rodin. A descrição que ele faz, a interpretação que ele faz daquela obra de arte é uma coisa maravilhosa. Eu peguei na época, escrevi para ele, perguntei se eu poderia usar para dar uma aula sobre a doutrina espírita, porque ele fala a figura superior, que são 3 figuras, né? As 3 figuras são 3 caminhos do homem buscando a verdade própria. E o espiritismo são 3 caminhos num. É a ciência, a filosofia e a religião, os 3 caminhos, que no final formam um caminho só, que é a nossa verdade, que nós acreditamos, nós espíritas. Abaixo das 3 figuras está o pensador. Ele, então, pensando naquela porta do inferno, né? No inferno, que é a vida da pessoa que não tem conhecimento. E ele ali pensando como ele usar o intelecto, a força do intelecto dele, para chegar até a verdade, buscando esses caminhos da filosofia, da ciência e da religião. Então, o artigo dele é assim fantástico, e eu utilizei essa figura, inclusive com fotos, né, da Porta do Inferno. Muito, isso ajuda demais a gente
né? Com histórias, a historinha, né? Sempre tem uma história relativa ao tema, né? Que é coesa com o tema, e letras de música, a própria melodia da música. Eu gosto muito de encerrar com a música, e a poesia, a literatura. Nossa, tem tanta coisa, né? É uma riqueza, né? A arte é uma riqueza. Cita uma música aí, Betinha, que você termina uma palestra que você gosta. Qual Se música? eu quiser falar com Deus. Para você falar sobre a prece, não tem melhor, não é? Você sabe ela de cor? Eu tem tempo que eu não falo, não sei. Por quê? Você queria que eu falasse aqui, Lei? Queria. Ai, Se eu quiser falar. Você me ajuda? Deus. Eu também não sei ela de cor. O problema é esse, que é do Gilberto Gil. Fernando Brant e Milton Nascimento, né? Não, é Gilberto Gil. É Gilberto Gil. Brant, e ele é o Encontros e Despedidas, que também eu gosto muito, quando eu vou falar da desencarnação. Né? Eu gosto muito do Encontros e Desencontros do Fernando Brant. Mas do Gilberto Gil seria: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho... Leila, a idade já não ajuda mais a minha cabecinha. Não tem problema. Tenho que comer o pão que o diabo amassou, alguma coisa assim. Esse aí, né? É mais na frente, né? Mais na frente. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Tenho que ficar a só. Ela está botando a letra para nós aí. Tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos e dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, gente. Olha que coisa maravilhosa, né? Ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão. Tenho o chão de onde? Dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, é demais da conta. Tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Né? Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada, que ao findar vai dar em nada, 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 nada do que eu queria encontrar ou do que eu podia encontrar. Olha, gente, que coisa maravilhosa do que eu pensava encontrar. É muito rica essa música. É verdade. Então, essa... A do Gonzaguinha, né? Também tem letras maravilhosas. Ivan Lins, né? O amor junta os pedaços quando o coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra. Olha que coisa mais linda, né? Fica tão cicatrizado que ninguém diz que é colado. Então... A música é muito maravilhosa. Tem tem muitas, né? Tem uma linda que você nos enviou, que você disse um pedacinho dela. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa. E a bondade da pessoa ruim. É Chico César e Dominguinhos. Perfeita. Bem, gente, quando eu ouvi essa música, eu fui correndo atrás da letra. E tem uma outra linda, maravilhosa também, um pedacinho só. É o Emílio Santiago que canta, chama Flamboyant. Então ele conta que agora que ele tem um bebezinho, ele e a esposa, ele fica com com preguiça de sair para cantar.
mas eles estimulam, ele vai para a noite cantar para alegrar os corações. E aí, quando ele volta de manhã, aí ele diz assim, para ter no portão, o leite e o pão, e o rabo do cão, que diz não quando é sim. Ai, eu fiquei apaixonada com esse pedacinho da letra, né? Porque o cachorrinho faz assim, mas na verdade... Ele faz assim, mas de festa, de alegria. Na verdade, é o amor. É o olhar do artista, né, menina? Poder olhar, ouvir, né, prestar atenção, porque os artistas são fantásticos, né? É verdade, Beth. Manter o mesmo ritmo na voz pode fazer a plateia dormir? Já te aconteceu de você estar fazendo uma palestra e, de repente, você olha, tem uns 4 dormindo e você achar que é por conta da sua voz, ou você já está entendendo que pode ser da mediunidade dos ouvintes também, né? O que você acha disso? Eu acho que da mediunidade não deve ser muito, não. Mas, e a minha voz também não, porque eu falo muito alto, né? Eu sou professora. Mas pode ser realmente o ritmo, e já aconteceu, sim. Pode ser o ritmo, pode ser uma parte do tema que seja assim, um pouco mais repetitiva, mais cansativa, mas já me aconteceu, sim. É preciso, então, que a gente procure manter um ritmo e observar muito a plateia. Quando a gente faz a palestra online, fica difícil. Mas quando a gente faz a palestra diante do público, a gente tem que olhar no público, falar para o público, se possível interagir com ele, para poder também até despertar nesses momentos, né? E contar uma história, fazer uma pergunta, né? Para despertar aquele que porventura esteja dando uma cochilada, que muitas vezes a pessoa saiu do trabalho cansada também, né? Nem sempre é a mediunidade, não. É mais fácil a gente dizer que é mediunidade, mas muitas vezes é o cansaço físico mesmo, né? E também a monotonia da voz, né? A gente, quando estuda a voz, de vez em quando você tem que aumentar um pouco a voz, depois falar pianinho, para dar um ritmo melhor, porque se você fica numa coisa muito compassada, que eu já vi palestrante que fica daí a pouco você está com sono, porque aquilo é uma espécie de mantra. Fica um mantra quando fica repetindo, assim, fica um mantra. Então, todo esse cuidado, a gente, que na experiência a gente vai pegando também, né, Beth? Você vai olhando, o que você falou é muito importante, ficar de olho na plateia. Muitas vezes você tira um poema ou tira uma música, às vezes fora da hora que você planejou, porque você vê que precisa dinamizar ali, que o povo já está ficando cansado, né? Você nota pelos olhares, pela reação do público, né? Isso tudo é experiência, né, comadre? E muitas vezes também você preparou a palestra. Na véspera da palestra, acontece alguma coisa no noticiário local ou mundial. E, às vezes, encaixa com o tema que você está falando. Então, é um momento de você interagir e trazer para a atualidade aquele tema que você está falando, né? É verdade. Tetê, pergunta mais alguma coisa? Vamos lá, querida. Esse carisma, né, que a gente vê muitos palestrantes com esse carisma, com o gestual trabalhando, isso vem com a pessoa, tem como se aprimorar isso, Beth? Dá uma dica aí para a gente. Eu acho que tem como aprimorar. Primeiro, quem vai se colocar como um palestrante, ele já deve ter algo dentro dele, né? Algum indício de que ele vai desempenhar bem aquela tarefa.
mas o carisma ele precisa realmente ser trabalhado. A pessoa tem que ser simples para poder falar, porque se é uma plateia mais erudita, a simplicidade cabe ali dentro, né? As pessoas intelectualizadas vão entender. E se é uma plateia simples, de gente mais simples, que eu digo assim, de gente menos culta um pouco, se você falar muito rebuscado, eles não vão entender. Eu acho que, como entra a música, né? Todo artista tem que ir onde o povo está. Onde o povo está. E numa casa espírita, a plateia é heterogênea. Por isso, a simplicidade no falar, o sorriso, porque tem gente que é muito sisuda e não dá para você só cativa o outro com um sorriso. Então, se você chega alegre, mostrando que você está ali para desempenhar aquela tarefa com amor, trazendo sentimento, colocando o seu sentimento naquilo que você está falando, isso aí é exercício. Eu conheço gente que há muitos anos, né? Eu estou aqui há 23 anos, eu conheci como começaram fazendo palestra e hoje já são bem diferentes. Hoje já tem mais carisma, já conseguiram conquistar isso também. Como a gente, aos pouquinhos a gente vai conquistando também. Eu acho que o exercício, a humildade de saber que você ali também é instrumento e está sendo intuído. Se a espiritualidade quiser te dar uma rasteira, ela dá. Então, a vaidade não pode tocar a gente. Não é? É verdade. Eu me lembro, a Dalva, minha irmã, que você conhece, é uma das pessoas que tem um português impecável. Ela fala sem erro, com muita simplicidade. Aí, uma vez, nós fomos fazer uma palestra junto para os assistidos, ela ia fazer uma parte, eu ia fazer outra. E quando a gente terminou a palestra, teve uma senhorinha que chegou perto de mim e falou assim: mas a dona Dalva tem uma voz tão bonita, tão lindinha, mas eu não entendi nada do que ela falou. Aí a mãe falou assim para mim, a Dalva: Leila, é verdade, eu esqueci de dosar a palestra, porque ela, pelo fato dela falar um português muito correto, ela não sabe falar com mais erro, como a gente fala, entendeu? Você se comunica melhor, porque como eu não tenho nenhum treino de português, é mais ou menos, né? Mas você se comunica melhor com esse povo que não entende determinadas palavras. Não adianta você falar um português mega correto se a palestra, a audiência das pessoas não sabe nem conversar direito. Então, assim, eu achei tão bonitinho o depoimento da mulher, que ela falou assim: que vozinha mais linda, como ela fala bonito, é pena eu, ela falou assim, é pena eu, que eu não consegui entender nada. Aí eu falei... A finalidade é tocar o coração das pessoas. Ela toca de todo jeito, uma voz muito amorosa, né? Voz amorosa e tudo, mas nós rimos tanto, eu e ela, porque ela falou: tá vendo, Leila, como eu preciso de você também? Ai, meu Deus. Você tem alguma poesia guardadinha aí pra gente? Que você possa ler? Agora sim, eu não tenho. Que seria essa da Maria Helena, minha amiga, seria linda. Mas aí eu teria que Não. Se vocês tivessem falado antes, né? Eu teria procurado para vocês, né? Mas você não sabe nenhuma de cor, assim, que você gosta muito? Ai, meu Deus. Olha, Leila, eu ando com a cabeça muito... Então, conta um caso daquele livro que você gosta, outra história.
Poetinho da história. Vamos lá. Porque até que poesia tem algumas que a gente lembra de cor, mas depois eu corro o risco de esquecer no meio do caminho. Então Tem problema. Se esqueceu. Ou então você fale o que a gente não perguntou para você que você acha que é importante também, não é, Lê? Você conhece o velho tema do Vicente de Carvalho? Não. Não. Vamos ver se eu me lembro. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é a esperança resumida, nem não sei o que, malograda. Uhum. Aí, tá vendo? Não tem problema, mas não já deu. Isso daí É sobre a felicidade. Então, aí os últimos versos. E essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Que lindo. Ai, que lindo! Repete esse final. Essa poesia. Repete esse Como final, é o nome? que lindo. É velho tema. Velho tema. Só a anotado. leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais uma esperança resumida que uma... Nem é mais, não sei o que, resumida que uma leve esperança malograda. O sonho que a alma traz... Não vai. Não, faz só o finalzinho agora. E essa Mas árvore... o final valeu, né? Valeu, repete. lindíssimo. Muito linda, né? Lindíssimo. Repete o finalzinho. E esta felicidade que sonhamos, árvore, essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque existe apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Perfeito. É verdade, né, Beth? lindo, a velha mania que a gente tem de sempre reclamar, né? Reclamar das coisas. A gente nunca está satisfeito. Quer dizer, tá tudo... São instrumentos que a gente está vivendo para a gente se sentir melhor. Mas a gente não consegue enxergar porque a gente acha que a felicidade está fora disso. Hoje nós já compreendemos... Fora, né? E hoje nós já compreendemos que a felicidade está bem do lado, né? Bem dentro da gente, né? Fala um pouquinho aí como é que você conseguiu encaminhar seus filhos nesse caminho do bem. São 3 filhos maravilhosos. Qual é o argumento que uma mãe deve usar para que os seus filhos nunca percam essas raízes, né? Fala um pouquinho aí de improviso. Olha, argumento... Eu acho que não funciona muito, não. Exemplo, sim. Né? Uhum. E, como dizia o Pedro Salinas, a árvore tem os pássaros fiéis, o galho tem os pássaros fiéis, porque ele não ata, oferece. Então, foi o que eu sempre fiz. Eu ofereci para eles a liberdade que eles sempre buscaram, né? E, por isso, cada um seguiu o seu caminho. São todas pessoas de bem dentro, né, das suas escolhas, mas que eu fico muito feliz e muito grata a Deus pelo presente que Ele me deu desses filhos. É como você, né, Leila? Claro, como não nós, TT também tem 2 joias preciosas. TT também? Então. Minha mãe também era TT, viu? Ai, que linda. TT. E eu tenho uma florzinha que ainda foi ela que me deu. De manhã eu chego lá na varanda, ela abre de manhã e cai à noite, uma azulzinha. Aí eu, TT, tem florzinha hoje, TT? Eu converso com ela. Ô, Beth, nós estamos nos nossos momentos finais e eu queria só a última palavra, os nossos irmãos
esses que vieram a fim de aprender um pouco sobre a oratória, né, que o objetivo, nós fizemos a chamada nesse sentido, diga as suas palavras finais. O que eu posso dizer no final? Que quem está começando, ou quem já desempenha essa tarefa de falar, que faça com amor. Tudo aquilo que puder, que a gente faça com amor. Quando eu lecionava, e um diretor da escola, não sei se você conheceu o Mário Nunes, ele tinha lá na mesa dele escrito uma frase que ficou comigo. Eu acho que eu até coloquei para vocês. Quem apenas cumpre o seu dever, mal cumpre o seu dever. Então, seja na oratória, seja no passe, seja na limpeza da casa espírita, seja no bazar, igual eu vou trabalhar amanhã, faça com amor, sem esperar nada em troca. Doe-se. É o mínimo que nós podemos fazer, porque em todas as tarefas que a gente vai realizar para o bem, nós somos instrumentos apenas. E que sejamos instrumentos bons, né? Uma enxada enferrujada não vai executar bem o seu trabalho, né? Muito bem, comadre, muito obrigado. Meus irmãos, estamos finalizando. Muito obrigado pela presença. Esteja conosco com essa rádio maravilhosa, essa rádio e TV Brasil Espírita, que tem 11 anos que ilumina a consciência. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Despede aí, Tetê. Obrigada pelas palavras perfumadas, Beth, que são pétalas de incentivo nessa estrada, né? Que nos leva a falar de amor. Muito obrigada pela tua doçura, viu? Fica com Deus. Obrigada, ouvinte, por mais esse programa lindo. Eu que agradeço muito a vocês também. Tchau.